Bem-vindo à nossa série sobre histórias de fé. Conheça nesse episódio a história da Igreja Batista. Podemos encontrar muitas batistas em todo o Brasil, mas você sabe realmente como tudo começou? A ideia começou na Inglaterra, mas a semente foi plantada na Holanda através de dois homens que eram piedosos a Deus. Em 1609, com Thomas Ellis, um advogado que tinha a chama de Deus em seu coração, e junto com John Smith, eles fundaram a primeira igreja batista na Holanda. Só que essa ideia de pregar o evangelho se expandiu e esse ministério alcançaria um número sem precedentes em um outro país. Sabe qual foi o país? A Inglaterra. Thomas Ellis foi um dos fundadores. E a história dele é pouco conhecida, apesar de várias obras que ele escreveu, né? Para alguns, ele é conhecido como um grande vilão, radical religioso e duvidoso em sua teologia, enquanto que para outros, ele é tido como uma figura muito importante na história da Igreja Batista. Ele nasceu por volta de 1570 em Broxton, em Nottingham. Daí, por volta de 1592 e 1593, ele iniciou seus estudos em Gray's Inn, a maior e mais adequada academia destinada à nobreza de pessoas de posição social elevada. Ellis era membro de uma família inglesa, muito importante. Ele nunca foi assim, um grande teólogo, nunca estudou teologia em uma faculdade teológica. Ele estava trilhando um outro caminho, ele decidiu seguir o caminho da advocacia. Ele se tornou um grande advogado, ele foi muito importante, mas isso não o impediu de continuar sendo um homem religioso. Em 1595, se casou com Joan Ashmore, e seu primeiro filho nasceu um ano depois. O interessante é que ele, antes de fundar a Igreja Batista, ele era anglicano e tinha uma vida muito piedosa. E em sua casa ele recebia muitos puritanos e ali muitas questões eram debatidas sobre a Bíblia. Na época, ainda como anglicano, ele sempre foi fiel à religião que ele seguia. Entretanto, ele começou a despertar uma simpatia pelo movimento dos separatistas e ele acabou se identificando com aquele grupo. E sabe por que ele queria sair da igreja anglicana? Foi porque a igreja anglicana trazia muitos dogmas do catolicismo romano. Ele estava lutando para que os anglicanos retirassem todo tipo de catolicismo que ainda restava, mas não deu muito certo. Entretanto, aconteceu algo terrível. Em 1603, quando o rei Tiago subiu no trono, ele intensificou as perseguições iniciadas por Elizabeth a todos os grupos que estavam contra a igreja anglicana. Muitas vezes a perseguição foi tão intensa que resultava na morte dos chamados rebeldes. A única opção que eles tinham era de deixar a Inglaterra, era a única opção naquela época. E sabe qual foi o destino? A Holanda. Pois nessa terra eles poderiam viver em liberdade religiosa, servindo a Deus com suas consciências totalmente tranquilas. A grande expansão que ocorreu na Inglaterra foi iniciada pelo Ellis, que escreveu a defesa da liberdade religiosa, que constituiu em um marco significativo no pensamento ocidental. E sabe o que é interessante? Essa foi a primeira obra escrita em língua inglesa a defender a liberdade religiosa e dar consciência para adeptos de qualquer convicção em matéria religiosa. Isso foi, assim, um marco naquela época. Depois de estabelecer a Igreja Batista, surgiu um grande debate sobre a forma de batismo. John Smith tinha avançado e estudou outras ideias sobre o batismo. Lembrando que Smith fez uma faculdade teológica e conhecia muito bem as Escrituras. E então ele chegou em uma conclusão que nenhuma criança poderia ser levada ao batismo sem ter consciência daquilo. O batismo feito por Smith não era por aspersão, como faziam os anglicanos e católicos, e sim por efusão. Como muitos entendem que essa igreja estabelecida por John Smith foi a primeira igreja batista da história, e também como algumas pessoas sabem que o batismo na igreja batista é feito por imersão, Smith na verdade não fazia isso. O que ele fazia na verdade era um batismo por efusão. Só que alguns grupos religiosos dizem que isso nunca aconteceu. Foi exatamente essa forma de batizar que trouxe aos batistas esse nome. Houve muitos debates sobre essa forma de batizar. John Smith batizou a si mesmo. E esse foi o caso que foi levado muito a sério, porque para os líderes daquela época ninguém podia se batizar a si mesmo, sabe? Era uma loucura.
Mas apesar desses detalhes, o Grupo Batista teve muito sucesso e houve uma grande expansão em toda a Inglaterra e em toda a Holanda. O crescimento nos Estados Unidos depois também se tornou muito forte e durante alguns séculos as igrejas batistas dominaram os Estados Unidos. Depois de um tempo entrou em cena Roger Williams e John Clark, que foram compatriotas de Smith em seu trabalho em favor da liberdade religiosa. Esses dois homens foram responsáveis pela implantação da Igreja Batista na América do Norte. E você sabia que 70% dos batistas em todo o mundo estão nos Estados Unidos? Os batistas do sul dos Estados Unidos põem grande ênfase na experiência da conversão do indivíduo, incluindo a imersão pública na água para o batismo. Aqui no Brasil, a Igreja Batista se expandiu por vários estados brasileiros e não podemos deixar de falar do avanço da música gospel, que teve uma grande participação da Igreja Batista. E a primeira igreja batista no Brasil foi a Igreja Batista de Santa Bárbara, fundada em 11 de setembro de 1871, com cerca de 30 membros, integrantes da colônia de Santa Bárbara. Foi em Santa Bárbara também que se batizou o primeiro batista brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira. Com a autorização do imperador do Brasil, da época, Dom Pedro II, a igreja edificou o primeiro templo protestante no país. A partir disso também foram enviados os primeiros missionários americanos que se dedicaram à evangelização no Brasil. E os primeiros missionários a chegarem aqui no Brasil foram os casais Bagby e Taylor. No ano de 1888, esse grupo conseguiu levar o evangelho a Minas Gerais. Pouco tempo depois, os dois casais de missionários, com o apoio do pastor Antônio Teixeira, foi para o estado da Bahia, onde em 1882, com cartas de transferência das igrejas de Santa Bárbara do Oeste, organizaram a primeira igreja batista de Salvador. Em um ano mais ou menos, aquela igreja já contava com 70 membros. Salvador também possuía uma comunidade americana que havia fugido dos Estados Unidos por causa das guerras. A vida do pastor Antônio, o ex-padre, foi muito curta. Ele faleceu aos 46 anos de idade. O Brasil não resistiu às pressões sociais e políticas, internas e externas, e se tornou uma república em 1889. Nela, a liberdade religiosa estava consagrada na Constituição, ainda que, por enquanto, apenas no papel. O casal de missionários que foram para Salvador seguiram para outras capitais também, plantando igrejas e tudo mais. De volta a São Paulo, com outros missionários recém-chegados, foram organizando outras novas igrejas. E essas igrejas foram inauguradas em 1899 em São Paulo, em Jundiaí, Santos, Campinas, São José dos Campos e em outras cidades. Já em 1904, eram 7 igrejas batistas no estado de São Paulo. E essas igrejas se reuniram em Jundiaí, onde organizaram em 1904 a Convenção Batista do Estado de São Paulo, que é conhecida como a chamada União Batista Paulistana. Ao longo de sua história, os batistas brasileiros vêm promovendo a evangelização, o que fez a congregação crescer bastante no país. E para você ver a evolução da Igreja Batista, hoje existem mais de 10 mil igrejas e mais de 1 milhão de membros só no Brasil. Então essa foi a história da Igreja Batista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.